E aí, moçada, tudo bem? Estamos abrindo essa segunda semana de estudos com porcentagem, juros simples e juros compostos. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar só de porcentagem. O que nós vamos falar aqui agora e o que nós vamos estudar nesse conteúdo é o que já vimos na semana passada, que é a ideia de razão e a ideia de proporção. Para a gente calcular a porcentagem, o que a gente pode fazer é usar, por exemplo, regra de 3, que também vimos na semana passada. Bom, quando a gente fala em porcentagem, a gente está se referindo às centésimas partes de um todo. Por exemplo, se eu estou falando em 15%, a ideia é que eu peguei o meu todo, dividi em 100 partes e estou pegando 15. Por isso que a gente fala em dividir por 100 e multiplicar por 15. Olha só o que eu falei. A gente divide o nosso todo em 100 partes e pega 15. Essa é a ideia de porcentagem. Porcentagem é bem parecido com aquela ideia de fração que a gente viu lá no ensino fundamental. E eu até brinco que é às vezes até mais fácil, porque é uma fração onde todos os denominadores são sempre iguais a 100. Já que é essa a ideia de porcentagem, eu divido em 100 e pego uma certa quantidade de partes. Quando eu falo, por exemplo, em 50%, eu estou me referindo à metade de algo. Veja bem, se eu vou dividir o meu todo em 100 partes, dessas 100 partes eu vou pegar 50, eu vou pegar a metade. Então 50% quer dizer metade. Por outro lado, se eu falar em algo, por exemplo, maior do que 50%, eu estou me referindo a mais da metade. E se eu falar em menos de 50%, por exemplo, 30%, 40%, 15%, eu me refiro a algo menor que a metade. Também a partir daí, se eu falar em algo acima de 100%, eu estou me referindo a algo maior do que o todo. Então, por exemplo, 120% é maior do que 100%, é maior do que o inteiro. Então, se eu falar em pegar uma coisa e dividir em 100 partes e pegar 120, eu peguei mais do que todas as partes. Então, 120% quer dizer que algo é 20% maior do que o meu todo. Ok? Bom, porcentagem serve também para a gente comparar valores. Se eu falo, por exemplo, que a torcida de um time é 80% da torcida do outro time, quer dizer que se eu pegar a torcida do primeiro time, dividir por 100 e pegar 80, eu vou encontrar a quantidade de torcedores do segundo time. Veja bem, 80%, uma torcida é 80% da torcida do outro. Se é menor do que 100%, quer dizer que é menor do que a do primeiro time. Mas se é, por exemplo, maior do que 50%, que é esse caso, a gente já viu que 50% é metade. Então, se é 80%, é maior do que a metade. É menor do que o total, mas é maior do que a metade. Ok? Também é comum falar de porcentagem quando a gente está falando em desconto, acréscimo, inflação, essas coisas envolvendo o dinheiro. Nesse caso, a ideia é exatamente a mesma. Se eu falo, por exemplo, que um produto vai ter um acréscimo de 15%, é eu pegar o valor dele, dividir por 100 partes e multiplicar por 15. Esse valor encontrado é o tanto que vai ser aumentado no valor. Então, se eu pegar o valor original e somar com esse produto, peguei o valor, dividi por 100 e multipliquei por 15, se eu pegar esse produtozinho com o valor original e somar, eu vou ter um novo preço. Isso aqui é um aumento de 15%, certo? O mesmo vale para desconto, só que ao invés de somar eu vou subtrair. De qualquer forma, essa ideia envolvendo principalmente dinheiro, que nós vamos tratar nos dois próximos vídeos, que é quando nós vamos falar de juros simples e juros compostos. Por enquanto é só, eu vou ficar por aqui, mas eu quero que você vá lá na última página do material 4, lá tem um quadrinho vermelho, daqueles de exercícios, com 4 exercícios. 4 atividadezinhas simples relativas relativas à porcentagem. Você pode
tentar resolver. E se tiver alguma dúvida, você já sabe, coloca lá no fórum. Lá no fórum, ou nossos professores, ou os tutores, ou até os seus colegas podem responder. Inclusive eu queria pedir isso para vocês. Frequentem o fórum, veja lá se tem alguma dúvida postada por algum colega seu. Se algum colega postou uma dúvida e você acha que consegue responder essa questão, responda. Mesmo que esteja errado, não há problema. Nós vamos entrar para corrigir depois. Ainda assim, se você responder, é uma forma de aprendizado. Ok? Então, aguardo vocês até o próximo vídeo. Eu vou nessa. Tchau!